E aí, decidi passar aqui para dar mais uma dica. Eu acredito que várias pessoas já passou por isso também, vamos ver. Alguém já pegou uma moto, essas motos injetadas? Quando você dá a primeira partida, ela não afirma, começa a ficar com aquela marcha lenta, muito baixa, dá a impressão que vai morrer, ou tem algumas que até morrem. Até parece moto carburada, dando partida no inverno. Alguém já pegou isso ou não? Sempre acontece isso com as start. As start é comum acontecer isso, ela tem uma marcha lenta bem baixa. E tem gente que já pensa, é sonda. É um pouco difícil ser sonda, porque a sonda, normalmente, a sonda de imediato ela não começa a trabalhar. Na primeira partida, o modo pega a informação de outro sensor, porque a sonda ela tem que ter uma certa temperatura para ela começar a trabalhar certo. Então, na primeira partida, normalmente o módulo acaba excluindo um pouco a sonda, dando mais atenção para outro sensor, e principalmente para esse sensor aqui, ó. Vê se dá para enxergar esse aqui, ó. Alguém sabe qual que é esse sensor aqui? Deixa eu clarear aqui, ver se dá para ver. Aqui, ó. Esse sensor aqui. Eu arrumei um suportinho aqui meio improvisado para a gente fazer uns testes nele. Aqui já está ligado, já liguei os dois cabinhos nele. Vamos fazer um teste nele. Porque a resistência padrão dele é essa aqui, ó. Que tá aqui, dá para ver esse computador aqui, ó. O sensor é o OT de temperatura. EOT de temperatura. Normalmente, quando a moto está fria, ela fica entre 2.5, varia até 2.8. Normalmente pode ter uma variaçãozinha mais ou menos para cima, não tem problema. Não pode sair muito fora disso, né? E é muito fácil para testar esse sensor. Tem várias maneiras de testar. Vou ver se eu consigo passar uma maneira aqui, um jeito prático, porque normalmente quando você dá partida, o módulo dá mais atenção para esse sensor aqui, para saber qual é a temperatura que está no motor. É esse sensor aqui. Vamos fazer um teste nele aqui agora. Vou tentar dar uma aquecida nele. Vou ligar o multímetro aqui. E a temperatura deve estar próxima de 2.5 mais ou menos. Vou ligar aqui para ver qual que está aqui. Porque é a temperatura ambiente, né? Ah lá, 2.3. Para saber se ele está funcionando, é fácil. Não precisa fazer aqueles testes muito... Você faz alguns testes nele e se vê que está bom, já parte para outra coisa. Entendeu? Se caso você não achar, depois você pode vir fazer um teste mais aprofundado nele. Mas normalmente, você quer ver se eu consigo aquecer ele? Normalmente é o contrário, né? Você vai aquecer ele, a temperatura ela vai cair. Vamos ver. A voltagem ela tem que cair, ó, no multímetro. Olha lá, ó. Aqui já dá para saber que o sensor está funcionando. Agora vamos fazer o contrário agora. Agora vamos esfriar ele para ver se ele vai subir. Olha lá, ó. 1.3, 1.4, 1.5. Já que ele chega próximo àquela voltagem que está ali no parâmetro ali do computador. Vou dar um zoom ali para enxergar ali, peraí. Dá para ver agora aqui, ó. Aqui, ó. EOT, sensor de temperatura. Aqui, ó. 2.5 até 2.8.
Agora, vamos supor, se quiser fazer um outro teste, nem ver se eu consigo passar já aqui. Aqui, ó. A alimentação negativa dele é o fio branco com verde. Isso é negativo. E o positivo dele, deixa eu ver aqui. Aqui, esse aqui, ó. Positivo, sinal do sensor EOT. É o fio azul com amarelo. Esse fio aqui, positivo, se você medir ele na central, colocar o multímetro ali, ele vai dar mais ou menos 2 volts, mais ou menos. Entendeu? E se você pegar, deixar a ponta de prova do multímetro aqui, e lá no sensor desconectar ele, aí de 2 volts, ele passa para 5 volts, que é a alimentação normal do sensor. A partir do momento que você conecta ele no sensor, depois ele já recebe o sinal da temperatura, que vai cair mais ou menos para 2 volts. Entendeu? E lá no módulo que você vai fazer o teste, é fácil. É o fio azul com amarelo e a pinagem lá é a pinagem 24 do positivo. E a pinagem do negativo é o pino 4. Deu para entender, né? O responsável pela partida frio é várias coisas ali envolvidas, mas o mais principal na partida frio é esse sensor. Mas se for esse tabela aqui de pinagem, isso aqui é da, deixa eu ver que moto que eu tô achando que é da XRE. É da XRE. Mas é mais comum acontecer isso nas Start. Certo?